Vai explicar, vai falar o quê? O Atlético não jogou absolutamente nada. Não jogou absolutamente nada. Foi um dos piores jogos do Atlético que eu vi nessa temporada, Nath. E foi um dos piores jogos nesse recorte recente, né? Depois que o time veio de uma boa sequência, embalado nas mãos do Filipão, foi de fato uma apresentação muito ruim. Contra o Inter, jogou mal, mas conseguiu vencer o jogo no segundo tempo. Sabe? Você não pode jogar mal e perder. Contra o Inter é até aceitável perder lá em Porto Alegre. Mesmo com os reservas. Isso. Agora, contra o Coritiba em Belo Horizonte, aí não dá, né? São 3 pontos que o Atlético pode, acredito, até lamentar e muito quando o campeonato tiver terminado. Sem dúvidas. E você falava o comparativo com aquele jogo lá em Porto Alegre, por exemplo. O Atlético foi muito mal no primeiro tempo, mas suportou a pressão do Internacional. Então foi uma defesa que mais uma vez funcionou. O Everson também fazendo intervenções importantes. Soube sofrer. No segundo tempo mexeu e aí o resultado veio. Isso não aconteceu aqui hoje, né? O Atlético não soube sofrer. Os momentos em que o Curitiba chegou com perigo, guardou 2 gols. O primeiro tempo do Atlético foi muito ruim e no segundo tempo, mesmo com a melhora do time, ainda foi insuficiente. E para mim, o Filipão desperdiçou 45 minutos com algumas escolhas que claramente não funcionaram. Eu estou muito curiosa para saber o que ele vai dizer na coletiva, até para a gente poder entender o porquê da opção do Igor Gomes, o porquê do Johan não ter entrado, o porquê da insistência com 2 volantes de marcação, com pouca chegada à frente, mesmo jogando contra o lanterna da competição dentro de casa, uma equipe que tem muitas dificuldades defensivas, e hoje o Atlético fez até parecer que o Curitiba joga bem, né? Que o Curitiba não é toda essa dificuldade que a gente sabe que ele tem. Então eu estou muito curiosa para as explicações do Filipão, mas hoje, Damião, é responsabilidade dividida. Mesmo que o Filipão não tenha tido uma noite brilhante, que as escolhas dele não tenham funcionado, o Atlético, com quem estava em campo, com a escalação que o Filipão escolheu, tinha muito mais qualidade que o Curitiba e, portanto, tinha muito mais responsabilidade de vencer. Então, por mais que a gente possa questionar, o Zaratio demorou a entrar, o Pavon estava numa noite muito ruim, porque o Johan não teve uma chance, aqueles que estavam em campo tinham que ter feito o Atlético ganhar, porque eram melhores que o Curitiba. Vai dizer que o Hulk é pior que os atacantes do Curitiba? Vai dizer que o Paulinho não tem condição, qualidade suficiente para fazer um gol na pior defesa do campeonato? Então hoje é responsabilidade dividida. O Atlético foi mal, coletivamente foi mal, individualmente a gente destaca um ou outro, o gol que o Hulk faz, ele sempre luta muito, isso a gente nunca pode questionar, o Mariano, que a gente até elegeu como melhor em campo, pelo oportunismo, pela qualidade na assistência, o Fux vinha fazendo uma partida até muito boa, até o segundo gol do Curitiba, que ele tenta dar o carrinho, dar o bote errado, o Jamerson passa por ele, mas a culpa não é só dele, né? O Jamerson arrancou do campo de defesa, passou pelo time do Atlético inteiro, passou pelo lateral, passou pelo ponta, o Otávio estava na cobertura, não conseguiu marcar, o Fux deu o bote errado, o Lemos sai, deixa o Slimani para tentar fechar um espaço do cruzamento do Jamerson, e é por isso que o Slimani aparece completamente livre dentro da área para cabecear. Então, quando erra coletivamente também, errou em posicionamento defensivo. Então, hoje foi um Atlético que coletivamente foi muito mal, errando muitos passes, um time frouxo na marcação, com pouca intensidade. E aí também, aqueles caras que vinham resolvendo, vinham aparecendo, mesmo nos momentos de dificuldade, hoje com exceção do Hulk que marcou aquele gol, que infelizmente não foi o suficiente para garantir os 3 pontos, os outros deixaram muito a desejar, pensando ali o meio para frente, viu, Damião?